O deputado Sanderson se reuniu com o ministro Flávio Dino para falar sobre o fim do prazo de recadastramento de armas. Berenice Leite de volta com informações para a gente. Como foi esse encontro, Berenice? Pois é, Lívia, esse encontro que foi agendado de última hora, em fator da primeira sessão da Comissão de Segurança aqui na Câmara dos Deputados, onde havia requerimentos convocando o ministro da Justiça para prestar esclarecimentos relacionados à questão da pauta armamentista. Havia representantes do governo participando aqui da sessão e em fator dessa questão do recadastramento das armas, como está muito próximo, o prazo para recadastrar é até 3 de abril, o ministro Flávio Dino, então, convidou para que os membros da comissão pudessem ir até o Palácio da Justiça e eles tratarem sobre este assunto. O presidente aqui da Comissão de Segurança, o deputado Sanderson, entregou um documento ao ministro Flávio Dino com pelo menos aí 11 solicitações em torno do que mudou sobre aquele decreto, o decreto no primeiro dia de mandato já do presidente Lula, que acabou suspendendo várias questões em relação aos colecionadores, atiradores, os CACs e também aos clubes de tiro que foram diretamente afetados com a suspensão aí desta questão que envolve o acesso a armas. Vamos ouvir o que o deputado federal Sanderson comentou sobre como foi esse encontro. A reunião de hoje não alijará os requerimentos de convocação para outras questões. Eu cito aqui o 8 de janeiro, cito a questão do MST, cito a questão lá do Complexo da Maré, nem também com a questão do Rio Grande do Norte. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hoje foi a questão específica da pauta armamentista e o decreto do governo do PT que suspendeu praticamente as ações dos CACs no Brasil. Pois é, ainda falando sobre a questão do recadastramento, os deputados federais que representam essa pauta armamentista alegaram que, como o prazo encerra no dia 3 de abril, muitos que têm armas estão tendo dificuldades para fazer o recadastramento, porque o site estaria congestionado e também tem que apresentar as armas, Eles não estão tendo mais, não há mais vaga nas agendas da Polícia Federal para estarem apresentando essas armas. Eles disseram, inclusive, que o ministro Flávio Dino foi bastante receptivo, e que ele não pretende, então, acabar também com essa questão dos clubes de tiro e que vai dar uma resposta na próxima terça-feira sobre esse documento entregue aí com essas 11 solicitações por parte aqui do Parlamento. E a gente destaca ainda que durante esta sessão, como o próprio deputado Sanderson disse, outros requerimentos devem ser analisados ainda nesta quinta-feira, que também convocam o ministro da Justiça relacionado a outros assuntos, como ele disse, tem a questão da CPI do dia 8 de janeiro, que deve trazer os mesmos questionamentos sobre quais foram as ações por parte do ministro da Justiça e também a questão da visita que ele fez lá no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, e também relacionado aí a ações que o governo vem desempenhando para conter aí os ataques no Rio Grande do Norte. Outros ministros, como a ministra do Turismo e o ministro dos Direitos Humanos, também devem ser convidados. Vamos ouvir, inclusive, o que um dos membros titulares aqui da Comissão de Segurança falou a respeito dessas novas convocações. Um referente à omissão dele nos atos do dia 8 de janeiro e o outro sobre a ida dele no Complexo da Maré, totalmente desguarnecido, com uma facilidade imensa, parecia que ele estava indo numa padaria, visitando amigos. São esses 2 requerimentos que nós estamos fazendo, que vamos convocar, tentaram até transformar em convite, não aceitamos, será convocação. Pois é, o deputado federal Carlos Jordi falou, inclusive, sobre a convocação da ministra do Turismo para explicar um possível envolvimento com milicianos. Já a convocação do ministro de Direitos Humanos seria para prestar esclarecimentos sobre o que a pasta estaria fazendo, se estaria de fato resguardando os manifestantes que foram presos e diretamente não estariam relacionados aos atos, às invasões aqui no dia
dia 8 de janeiro. A gente segue acompanhando porque a sessão hoje foi muito rápida, em fator aí da ordem do dia ter começado mais ou menos no mesmo horário, porém, uma nova sessão da Comissão de Segurança já foi marcada para a próxima quinta-feira, onde esses requerimentos todos devem ser apreciados pelos membros da comissão. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, Berenice Leite. Bom trabalho aí em Brasília. Agora, Alexandre Borges, a respeito do primeiro destaque que a Berenice trouxe para a gente, que foi essa reunião com parlamentares da oposição ao governo, com o ministro da Justiça, Flávio Dino, justamente em relação a essa política armamentista ou contra as armas do governo federal. Lembrando, essa portaria tem um prazo que se encerra no dia 3 de abril para que seja feito o recadastramento de armas, e esses parlamentares são muito críticos em relação a essa política de recadastramento e pelo fato de a portaria restringir o acesso a armas e munições por parte dos CACs. Queria te ouvir a respeito desse decreto, dessa portaria, se você acha que foi uma medida acertada do governo. Olha, é o governo que ganhou a eleição, eles têm um programa, eles têm ideias em relação ao armamento, mas eu acho que também, calma, né? Quer dizer, não está se proibindo porte e posse de arma no Brasil. O que está acontecendo é o que eu chamaria de um freio de arrumação. Nos últimos anos, você teve, somente no ano de 2022, você teve essa farra de armas na mão dos chamados CACs. O número de armas no Brasil em circulação aumentou de uma maneira exponencial. Você tem uma série aí de investigações, de denúncias de armas indo para o crime organizado por um controle falho que é feito dessas armas. Então, assim, uma coisa é ser a favor da posse de arma, de você ter na sua residência, na sua propriedade rural, que é uma discussão política importante, que tem, claro, desdobramentos da segurança pública muito importantes, e você pode ser a favor disso, como eu sou, por exemplo, sem ser necessariamente a favor dessa, vamos dizer, dessa farra que foi com os CACs nos últimos anos. Então faz-se um freio de arrumação para, reanalisa, recadastra, e aí a coisa abre-se para discussão da sociedade dentro de novos parâmetros. Então, nesse ponto, eu acho que foi correto. Não vejo nessa medida ser contra o desarmamento, por mais que esse governo seja. E declaradamente sempre foi e nunca escondeu. Mas nesse caso específico, uma parada, um recadastramento dessas armas e um pouco de segurar essa velocidade dessa proliferação das armas, me parece, nesse momento, importante. Nelson Kobayashi, comentarista e também advogado. Kobayashi, ontem nós trouxemos a informação aqui no Jornal Jovem Pan que o ministro de Segurança Pública e Justiça, Flávio Dino, foi ao STF, acionou parlamentares justamente por conta que o que, segundo ele classificou como divulgação de fake news em relação a essa visita que ele fez ao Complexo da Maré. Hoje a informação que a Comissão de Segurança Pública deve convocar Flávio Dino, quer escutar Flávio Dino justamente para explicar essa visita à comunidade da Maré. É preciso transparência dos parlamentares, mas também do ministro da Justiça e Segurança Pública. Nos dois casos, é preciso apurar? São casos diferentes, né, Daniel? Em relação ao acionamento da Justiça, imputando aos parlamentares que são alvos do ministro Flávio Dino a prática de fake news, é preciso ter cuidado e é preciso se tirar uma reflexão disso. Porque, veja mais uma vez o assunto das fake news, né? Os deputados questionaram o fato do ministro ir a uma comunidade que é comandada por facções criminosas sem nenhum tipo de segurança, sem nenhum tipo de escolta importante, pelo menos uma escolta maior. E veja só, o questionamento virou, na visão do ministro Flávio Dino, uma fake news. E, na visão dele, esses deputados devem ser condenados a crimes de calúnia, difamação, associação criminosa e alguns outros que, nas palavras do ministro, foram praticados por esses deputados. Agora, veja bem, se questionar for crime, a gente vai ter um monopólio da verdade e não vai se poder mais questionar, criticar, opinar. Já na Comissão de Segurança Pública, os parlamentares que lá estão protegidos pela imunidade parlamentar. Lá, pelo menos, acredita-se que poderão fazer os questionamentos, porque essa é a finalidade da visita do ministro da Justiça ao Congresso Nacional.